Tu sabia que existe uma forma bem simples de calcular até quanto vale a gente pagar por uma empresa que paga dividendos? Hoje eu vou te mostrar como eu faço para calcular o preço teto das ações inspirado no método Bazin. E no final do vídeo tu vai conseguir calcular o preço teto das tuas ações usando apenas uma tabela bem simples. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Existe uma pergunta que todo investidor deveria fazer antes de comprar uma ação. Até que preço vale pagar por ela? Porque às vezes a empresa pode ser excelente, mas se a gente paga caro demais, o retorno ele simplesmente desaparece. E foi justamente para responder essa pergunta que um investidor brasileiro criou um dos métodos mais famosos da Bolsa de Valores, o método Décio Bazin. Ele é autor do livro Faça Fortuna com Ações. Inclusive eu tenho ele aqui ao meu lado e recomendo que todo mundo que quer investir leia esse livro. Eu vou deixar o link desse livro aqui embaixo desse vídeo para quem tiver interesse. Mas hoje eu vou te mostrar algo um pouquinho diferente. Um modelo de preço teto inspirado no Décio Bazin, mas que olha muito mais para o futuro da empresa do que para o passado. Só para contextualizar, o Décio Bazin ele foi um jornalista econômico que ficou muito conhecido por defender uma ideia muito simples: investir em empresas que paguem bons dividendos. Ele acreditava que se tu comprasse uma empresa que pagasse um dividend yield acima de 6%, no longo prazo tu poderia construir patrimônio, principalmente gerado através dos dividendos que essa empresa pagaria. E o método dele era bem simples. Ele pegava o dividendo pago pelaquela empresa e calculava qual seria o preço máximo que ele deveria pagar pelaquela ação, para que aquele dividendo continuasse interessante. Ou seja, o método do Bazin olha muito para o dividendo pago no passado da empresa. Outro investidor brasileiro que focava muito em dividendos era não, né? Graças a Deus, é o Luiz Barsi. O Luiz Barsi também construiu uma fortuna, um império investindo em ações geradoras de dividendos. Mas a filosofia do Barsi, eu vejo que ela foi sempre muito mais voltada para empresas consistentes, geradoras de caixa e uma capacidade de pagar dividendos no futuro. Não apenas o que a empresa pagou, mas sim o que ela pode vir a pagar. E foi justamente pensando nisso que eu preferi usar um método um pouquinho diferente. Eu escolhi utilizar esse método porque eu acho que ele faz mais sentido na forma como eu vejo os investimentos. E em vez de olhar apenas o dividendo passado, esse modelo ele estima um lucro que a empresa pode vir a pagar. Então o cálculo ele começa com uma projeção do lucro que a empresa vai gerar no próximo ano. E a partir daí eu descubro qual o preço máximo da ação para atingir o retorno que eu quero. Pessoal, se tu gosta de conteúdo sobre análise de empresa e investimento, já se inscreve aqui no canal para ajudar esse canal aí a dar uma crescidinha. Então vamos lá, agora a gente vai para a parte prática. Eu vou mostrar aqui a minha planilha. Não a planilha pronta, eu vou construir basicamente uma aqui com vocês. Então abre aí o Excel, o Numbers, até numa folha de caderno acho que pode ser feito esse cálculo aqui, é bem tranquilo. Agora tu vai criar nove colunas aqui no Excel, ó. Eu já tenho aqui as minhas criadas. Eu vou explicar para vocês. A primeira coluna vai ser da ação, aí aqui vocês vão colocar o nome. A cotação, aí eu venho aqui inserir fórmula e aqui, ó, cotação da ação. No Excel, eu acho que é ainda mais simples, mas uma pesquisa no Google aí, ChatGPT, ele já te dá direto o que tu deve colocar aí, atuação com o preço atualizado. Tá, tem a coluna do Dividend Yield de 12 meses, o lucro por ação, que é o LPA, o dividendo por ação, que é o DPA, o payout, que é a parcela do lucro que a empresa determina para pagar o dividendo, destina, né? E aqui o número de papéis que existe no total da empresa. Aqui é o lucro projetivo. E aqui é o preço teto projetivo. As colunas que estão em amarelo são as que nós iremos preencher nos lugares que eu vou passar aqui para vocês. E o que está em preto, a gente vai colocar uma fórmula bem tranquila. Calculando tudo, vai aparecer aqui o preço teto projetivo. Então, vamos lá. A gente vai começar pegando o dividend yield de 12 meses. Então, para isso, a gente abre o investidor 10. Deixa eu pegar aqui. Trazer ela mais para o meio, que eu acho que vai dar para ver melhor. Então, a gente vai começar calculando da BB Seguridade. Então, aqui a gente vai pesquisar BBSE. E aqui a gente está atrás do dividend yield dela pago nos últimos 12 meses. Então, aqui a gente tem, ó, 13,08. 0,8 não, 13,06. Tá aqui, ó, dividend yield mostra o rendimento obtido pela ação através dos proventos distribuídos pela empresa nos últimos 12 meses. Então, é esse aqui que vocês vão pegar.
13,06. Aí vai preencher lá na tabelinha. Essa tela do computador aqui é pequenininha, eu acho bem ruim. 13,06. A outra informação que a gente vai pegar é o payout. A melhor forma que eu acho é a gente pegar direto nos fatos relevantes que a empresa vai soltando. Tem lá, mas aí tem que ir acompanhando. Dá para pegar aqui no Investidor 10 também. Aqui, ó. Então, aqui vocês percebem que a empresa pagou ano passado 100,89% de payout, ou seja, ela pagou mais do que o lucro que ela tinha. E então, esse número aqui não serve para a gente. A gente precisa de uma média do que a empresa paga. Eu não acredito que a empresa vai continuar pagando isso tudo. Ela precisa ficar com um pouquinho para reinvestimento, né? Tu clicando, consegue ver a média deles. E se não for ver aqui, dá para ver lá no site, no RI da empresa também. Então aqui a gente percebe que a média é 87,14 da BB Seguridade. Então a gente vai colocar lá 87,14. Vamos botar 85, vamos ser conservadora? Agora a gente precisa do número de papéis. Isso daí também tem aqui no Investidor 10. O Investidor 10 ele é bem bom, né? Número de papéis. 2 bilhões de ações tem a BB Seguridade. A gente vai preencher lá 2 bilhões. E aqui, pessoal, eu aconselho que todas as informações que tu conseguir pegar no site da empresa é muito melhor, porque são bem mais confiáveis. E aqui, ó, para colocar o lucro projetivo, tu vai primeiro ver o lucro que a empresa reportou no último ano. E para isso, a gente vê lá no site da empresa. Tu vai baixar, é aqui, ó. Deixa eu ver já aqui com vocês. BBSE-RI. Dá uma pesquisa no Google, bem tranquilo. Aqui tu vai, ó, abrir o site da empresa, o RI dela, tu vem aqui, ó, Central de Resultados. Agora tu vai baixar o relatório de resultados da empresa, do quarto trimestre, que vai trazer o resultado do ano todo. Tá aqui, ó, já baixou. Aí aqui tu vai vir, aqui, ó, já encontramos. Dá para dar um Ctrl F também e colocar lucro líquido. Mas fica logo aqui na primeira página. Às vezes tem até antes. Tá aqui, ó, de 2025. Não sei se vocês conseguem ver aí. Deixa eu pegar um negócio aqui para mostrar. Tá bem aqui, ó. Aqui, 2025, 9 bilhões. Baseado em todos os relatórios que ela vem soltando, como ela reportou que foi 2025, os analistas eles sempre falam como foi, o que eles esperam para 2026, baseado em tudo isso, em todo o teu conhecimento da empresa, tu vai determinar o lucro que tu espera que ela tenha no próximo ano, em 2026. A BB Seguridade é uma empresa que já avisou aos acionistas que pode ser que não cresça nada e que até talvez diminua um pouco. Aí, baseado nisso, o que a gente faz? Vai lá e coloca um acréscimo. Se tu acha que não, os analistas eles não sabem de nada e a empresa ela tá falando besteira, ela vai crescer sim. Eu acredito que ela vai crescer 5%. Tu coloca lá um acréscimo de 9 bilhões mais 5%. E aí tu coloca lá no teu lucro projetivo. Se tu acha que não, eu acho que ela vai decrescer 10%. Tu diminui 10% desse valor. Eu projeto que a empresa ela não vai crescer nada. Ela vai se manter. Então, ou seja, eu acho que ela vai lucrar em 2026 9 bilhões. Então, eu vou colocar lá no meu lucro projetivo 9 bilhões. Beleza. Preencheu todas as lacunas que a gente deveria preencher buscando informações na internet, agora é simples. Eu só vou aplicar algumas fórmulas aqui, que eu vou mostrar para vocês, e é realmente muito simples, pessoal. A primeira coisa que a gente vai calcular, lucro por ação, o LPA, é o quanto a empresa vai pagar com o que sobrou de lucro líquido dela, para cada ação. Vou tomar um cafezinho para o meu cérebro não parar. Então, a fórmula, ela é lucro líquido dividido pelo número de ações. Por isso que a gente pegou lá um número de papéis e projetou o lucro do próximo ano. Então, aqui a gente vai colocar igual a lucro líquido dividido pelo número de papéis. Feito. Então, um lucro por ação que a gente projeta que a empresa, que a BB Seguridade tenha para o ano de 2026 é R$ 4,50. Agora, a gente vai calcular o dividendo por ação, que é diferente do lucro por ação. O lucro por ação vai pegar todo o lucro e dividir pelo número de ações. Já o dividendo por ação não é todo o lucro, é parte dele. É a porcentagem de payout que a empresa determina que vai pagar.
No caso da BB Seguridade, nós fomos conservadores aqui, eu coloquei lá 85%, que é uma média que a empresa vem pagando ao longo dos anos. Então aqui vai ser, tu vai pegar o lucro por ação e vai multiplicar pelo payout. Pronto, agora eu estimo que para o ano de 2026, o dividendo que a BB Seguridade vai pagar fica na casa dos 3,83. Agora a gente vai descobrir o preço teto da ação para receber esse dividendo. Aí a gente vai vir aqui no preço teto, vai colocar dividendo por ação e vai dividir pelo dividend yield esperado. Eu espero receber da BB Seguridade 10%. Então vou colocar aqui 0,1. Pronto. O meu preço teto na BB Seguridade é R$ 38,25. E eu espero receber 10% de dividendo dela no ano de 2026. E por que eu coloquei 10%? Também é uma pergunta que a gente pode se fazer, né? Pronto, depois de fazer esses cálculos, a gente tem o nosso preço teto, que é o que vai nos dar norte para comprar as ações. Esse valor, ele indica até que preço a ação ainda pode entregar o retorno em dividendos que eu espero receber. Se o preço estiver muito abaixo disso, é interessante às vezes a gente fazer uma análise mais profunda do que está acontecendo com a empresa. Lá pela metade do ano aconteceu alguma coisa, a cotação caiu demais, R$ 29. Aí, antes da gente ir lá e querer encher o carrinho, a gente vai ver o que está acontecendo com a empresa, se vale a pena continuar aportando desse jeito. E se tiver muito acima, talvez seja melhor esperar. O mercado, ele corrige. Só ter paciência. Mas antes, eu quero só compartilhar com vocês como eu determino o dividendo que eu espero receber da empresa. Bom, eu faço breve análise do que a renda fixa está pagando. Eu penso assim, ó, é o meu prêmio de risco. O investimento mais seguro que tem é no Tesouro Direto. Então, eu vou e procuro um título com um tempo mais ou menos de 10 anos, 8 anos, mais ou menos nessa faixa. Eu entro aqui ó, no site do Tesouro e vejo que o IPCA, o Tesouro IPCA 2032, está pagando 7,85. Sem risco nenhum, eu posso investir o meu dinheiro e acima da inflação conseguir uma rentabilidade de 7,85% ao ano. Então, eu espero receber mais de uma ação que eu esteja comprando. Determinei que 10% é o mínimo que eu aceito receber das empresas que eu invisto. Salvo algumas exceções. Existem duas na minha carteira. Na verdade, tem mais de duas. Aqui, ó. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês. Que é claro que essa aí é uma regra que eu procuro obedecer, mas haverão épocas que as empresas não vão estar pagando isso tudo. Visto o Banco do Brasil. E essa é uma empresa que não está pagando, eu sei que não vai pagar em 2026, mas eu penso no Banco do Brasil a longo prazo. Para ele, eu estimei receber 6%. No momento que o preço aqui bater 6% de dividendo, eu vou continuar aportando. E outro exemplo é a Petrobras, que eu não coloco 10%. É uma empresa mais arriscada, na minha opinião. Então, eu coloco lá o dividendo que eu espero receber 15% ao ano. Quando a empresa chega aos patamares de pagar 15% ao ano, que a cotação encontra esse valor, desculpa, eu vou lá e aporto. Tem uma outra empresa que não está pagando também, que é a Sanepar, mas ela também é uma... Eu não estou aportando há muito tempo na Sanepar, a minha posição ainda é pequena, mas existe uma probabilidade aí de privatização. Agora, pessoal, eu gostaria de saber de vocês se vocês já calculavam o preço teto das ações antes. E se vocês calculam, coloca aqui nos comentários como vocês fazem esse cálculo, qual o método vocês usam, que aí a gente consegue ir trocando. E eu aprendo também com vocês. Eu estou aqui aprendendo, estou compartilhando o meu conhecimento, mas espero também receber algum conhecimento desse lado aí. Então, esse método ele não é uma regra absoluta, mas ele dá um norte muito interessante para nós investidores, né? Porque no final das contas, eu vejo que na Bolsa de Valores não é bem a empresa que tu compra. Tem muita gente que ganha dinheiro com empresa ruim, mas é o quanto que tu paga por ela. Então, pessoal, foi isso. O vídeo vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.